Fala, guapos! Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, mas com a mesma missão de falar diretamente com você que sonha em sair do Brasil ou mudar a realidade que você conhece hoje. Hoje vamos falar sobre uma história incrível de brasileiros que mudaram sua realidade e já incentivaram tantos outros a fazerem o mesmo. Inclusive nós mesmos fomos bastante inspirados por alguns de seus conteúdos e toda a motivação que eles conseguiam transmitir através de seus vídeos. E por isso vamos falar aqui de alguns ensinamentos que a história desses dois grandes amigos nos deixou. A gente está falando das aventuras de Jesse Cos e seu amigo inseparável Churastei, a bordo do Dodongo, o primeiro carro de Jesse e o responsável por sua transformação de vida. Darling, you've got to let me know. Should I stay or should I go? If I go, there will be trouble. Jesse nasceu no Paraná, mas vivia em Balneário Camboriú, Santa Catarina, onde trabalhava como vendedor no shopping. Ele tinha uma vida normal, trabalhava toda semana e se divertia por 2 dias como quase todo mundo. Pois foi isso que nos contaram desde cedo, que era o certo a se fazer. Ser um robô por 5 dias na semana e aproveitar 2 noites e passar uma tarde e uma noite inteira angustiado porque tudo ia se repetir outra e outra vez mais. Mas claro que não posso generalizar, existem pessoas que gostam do que fazem e estas sim conseguem aproveitar mais o curto tempo que temos aqui na Terra. O Jesse, ele estava cansado da sua rotina de trabalho no shopping. Ele contava a um de seus amigos que queria fazer algo que o fizesse sorrir ao lembrar do seu feito e que o fizesse sentir que a vida valeu a pena ser vivida. E já que estava insatisfeito com a sua vida atual, ele começou a viver o seu sonho mesmo ainda em sua casa. Ele começou a seguir grupo de pessoas que viajavam o mundo com pouco dinheiro e aquilo alimentava cada vez mais a sua vontade de ter aquilo que ele tanto desejava, a sua tão sonhada liberdade. E aqui ele deixou uma grande lição, que a liberdade não pode ser alcançada sem enfrentar os nossos próprios medos. E em meio a essa insatisfação veio a compra do seu primeiro carro, que foi um Fusca ano 1978, que o ajudou bastante, pois ele foi o início do seu sonho, mesmo que ele ainda não soubesse disso, já que no dia em que ele foi comprar o carro, ele acabou chegando atrasado no seu trabalho e foi dispensado do dia de trabalho. E tendo o dia todo livre, ele foi para a praia com o seu melhor amigo, o Churastei, e acabou refletindo sobre muitas coisas, inclusive sobre estar vendendo sua vida para estranhos e um emprego que não o fazia feliz. E aqui, nesse dia, o Jesse fez algo que a maioria de nós não faz há bastante tempo, que é conversar conosco mesmos e nos perguntar o que nos faz bem e entender o que está nos fazendo mal. Isso é outro ensinamento que devemos levar com a gente. Então, o Jesse, ele tomou a grande decisão que mudou completamente a sua vida. Ele decidiu que iria viver a vida que fazia sentido para ele e largou o seu emprego. E podemos falar por experiência própria que esta é uma decisão muito difícil, pois também deixamos uma vida totalmente estável para mergulhar nos nossos sonhos e tornar eles realidade. E pelo menos para nós, em nossas vidas, está valendo muito a pena. Assim como acredito que ele falaria que valeu muito a pena para ele também. O primeiro passo ele já tinha dado, porém ele ainda precisava dar mais alguns passos até tirar os seus planos realmente do papel. E esses passos envolviam dinheiro. Ele vendeu tudo que ele tinha, uma moto, um videogame, uma TV e algumas coisas mais para poder iniciar a sua primeira viagem. Ele conseguiu reunir um valor aproximado de R$10.000. E por mais que parecesse pouco para a viagem que ele estava decidido a fazer, ele sabia que o valor era suficiente para iniciar o seu sonho. E durante todo o caminho ele iria encontrar uma maneira de seguir em frente. E aqui ele deixou
outro ensinamento para a gente. Ele nos mostrou que para viver coisas gigantes, às vezes é preciso ser um pouco louco. Ele tinha pouco dinheiro, um amigo fiel chamado Churastei e um Fusca bem antigo que ele chamava de Dodongo. Mesmo assim, ele estabeleceu um prazo e, com tudo improvisado para viver dentro do Dodongo, ele iniciou no dia 6 de maio de 2017 a primeira aventura dos três, que foi uma viagem de 7.000 quilômetros até Ushuaia, na Argentina, no extremo sul da América do Sul, que também é conhecido como o fim do mundo. E eles ficaram 20 dias por lá na casa de um argentino que costuma hospedar viajantes. Foi ali, naquela casa, que ele encontrou um novo projeto. Ao conhecer a história de um rapaz que viajou até o Alasca de Kombi, a partir desse momento ele percebeu que não havia limites para quem está disposto a realizar projetos e que nossos limites são baseados em nossas crenças, naquilo que conhecemos. Então, a volta para casa ela foi cruzando a Argentina, o Paraguai e entrando no Brasil por Foz do Iguaçu, até chegar em Curitiba. Foi um total de 15.000 quilômetros rodados no Fusca 78, algo que muitos falariam que era impossível. Enfim, ele tinha conseguido conquistar a vida que ele tanto havia desejado. Porém, agora, em casa, ele tinha um novo problema. Ele sabia que queria voltar para a estrada, para retomar seus planos, mas já não tinha dinheiro. Então decidiu usar a fama que ele tinha conseguido até aquele momento, pois ele já tinha 35.000 seguidores no Instagram. Então ele decidiu promover encontros nas cidades onde ele vendia adesivos, bonés, canecas e outros objetos para quem quisesse o ajudar em sua jornada. Aí foi quando ele nos deu mais uma das suas lições super valiosas. Que na verdade foram duas. O primeiro é que quando pensarmos que estamos no fundo do poço, devemos utilizar qualquer coisa que tivermos em mãos para sair dele. E a segunda é que sim, nossos sonhos podem importar tanto para outras pessoas como para a gente. Então a gente pode vender os nossos sonhos porque as pessoas vão nos ajudar a realizá-los. Depois de juntar o dinheiro suficiente, Jesse e Churastei subiram a costa brasileira rodando 25.000 quilômetros até Belém do Pará, em quase 11 meses. E em janeiro de 2019, Jesse, Churastei e Dodongo começaram a tão esperada aventura até o Alasca, que parecia também mais uma vez impossível para alguns e apenas mais um desafio para eles. Eles nos mostraram que não devemos deixar a opinião de outros ditar o que é impossível ou não para nós. Eles passaram por Maranhão, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, Guatemala e México, percorrendo 17 países e mais de 85.000 quilômetros. Mas a pandemia adiou o projeto de Jesse e Churastei. E do México eles tiveram que voltar para o Brasil. E mais uma vez a história dele nos ensina algo. É que empecilhos são o teste do seu merecimento. Então você não pode deixar que eles te impeçam de fazer o que você está querendo. E em todo esse tempo parados por conta da pandemia, Jesse reformou o Dodongo, o que para ele deu mais força para seguir a viagem, já que ele sentia que antes da reforma o Dodongo não era um carro tão seguro para viajar. E com a pandemia já quase que controlada, Jesse, Dodongo e Churastei voltaram para a estrada. E eles postaram bastante material em suas contas de YouTube e Instagram. Eles estavam muito felizes com essa retomada do projeto tão sonhado. Então eles seguiram para os Estados Unidos, passando por lugares incríveis como a Disney, Miami, Washington, a Times Square, a Rota 66 no Arizona e depois seguiu o caminho passando pelo Oregon. Dali eles cruzariam Washington para entrar no Canadá e então poder chegar ao Alasca. Grant Pass, uma cidade que fica a cerca de 41 horas do Alasca, foi a última parada destes parceiros, que tanto influenciaram a vida de milhares de brasileiros pelo mundo.
No dia 23 de maio, Jesse acabou perdendo o controle de Dodongo e se envolvendo num trágico acidente que acabou encerrando o grande sonho de Jesse a poucos quilômetros do objetivo final. E mesmo assim, no final tão triste, eles ainda nos deixaram ensinamentos que devemos levar para toda a nossa vida. Eles nos mostraram que o mais importante do objetivo não é a chegada, mas sim a trajetória. Não podemos passar pela vida sem viver. Merecemos ser felizes todos os dias. Merecemos fazer o que gostamos e não passar uma semana inteira esperando que abram a porta da prisão para tomarmos um rápido banho de sol. E foi aí que rapidamente iniciou-se um movimento de solidariedade e na internet foi feita uma vaquinha online para trazer seus corpos. A meta era de 120k, o que foi ultrapassado em apenas 4 horas e logo a vaquinha foi encerrada. O corpo de Jesse foi trazido para o Brasil, enquanto de Churaste foi cremado e suas cinzas serão enviadas para o Brasil. O Instagram do Churaste tinha 400 mil seguidores e hoje tem mais de 1,5 milhão. E é uma pena que esses seguidores não estivessem ali enquanto eles estavam com vida. O que nos faz pensar que não damos valor a quem está do nosso lado, até que não seja possível encontrar essa pessoa mais ali quando a buscamos. Isso é muito forte e nos faz pensar em quantos momentos preciosos com pessoas que amamos nós deixamos passar por mero descuido. Eles nos deixaram muitas mensagens, mas talvez a mais forte é que talvez estejamos buscando a felicidade em lugares errados. Talvez nós precisemos apenas ser um pouco mais humildes, ter uma boa parceria, ser forte o suficiente para não usar máscaras, ser livre e louco o bastante para enfrentar os nossos medos. Passar a vida pensando como ela poderia ter sido não é uma boa ideia, por isso é preciso ter coragem. E foi o que eles nos mostraram, eles tiveram essa coragem. E para eles foi difícil deixar o trabalho, a convivência dia a dia com a família, se arriscar em estradas desconhecidas, ter que enfrentar os defeitos mecânicos que devem ter acontecido e muito, a burocracia para entrar em vários países e, enfim, enfrentar um montão de coisas sozinhos. Foram vários desafios que eles decidiram enfrentar focando apenas nas partes bonitas, nas partes boas da história, assim como podemos fazer em cada dia de nossas vidas, apesar dos momentos difíceis que estejamos passando. Não tenha medo dos grandes desafios, são eles que te levarão às grandes conquistas.